Amante do terror, soldados da Fundação estavam na captura de mais uma anomalia após a perda de um agente que estava investigando casos de desaparecimento de várias pessoas em uma área periférica. Durante a investida, eles adentraram uma casa no qual o agente foi visto pela última vez. Enquanto eles investigavam, eles ouviam a voz do agente, que parecia pedir socorro de uma forma muito desesperada. Então eles, obviamente, foram em direção a ele para que pudessem salvá-lo do que quer que fosse. Mas mal eles sabiam que o que estava lá não era o agente, era a coisa que fez as pessoas desaparecerem. Muitos dos soldados que estavam lá foram massacrados pela coisa, e depois de muitas tentativas, conseguiram deixá-la inconsciente e se prepararam para levá-la para o site da Fundação, e lá foi numerada como SCP-939. E atualmente, 10 ou até mais dessas criaturas estão contidas na Fundação SCP, porém, foram identificadas cerca de 109 delas espalhadas pelo mundo. SCP-939 são criaturas quadrúpedes predadores troglóbios, ou seja, se adaptaram para viver em cavernas, não possuindo olhos. Em vez disso, possuem cristas em suas costas com pontos oculares, que presumivelmente servem para eles se localizarem, além de esses espinhos serem sensíveis a mudanças no fluxo de ar e pressão. Suas cabeças são alongadas e não possuem crânio, apenas a parte inferior, onde ficam as suas mandíbulas com uma fileira de dentes vermelhos levemente brilhantes e com 6 centímetros de comprimento cada um, que são cobertos por fossetas loreais, órgãos que os permite perceber a mudança de temperatura, e as do SCP-939 são mais sensíveis ao calor, pois são seres endotérmicos, ou seja, que absorvem calor e deixam o ambiente frio. Por isso que em sua contenção eles ficam em celas com temperaturas negativas. Seus 4 membros terminam em 3 dedos com garras afiadas. Eles são cobertos por cerdas que os permitem escalar paredes com facilidade, como insetos ou répteis. A pele é vermelha e totalmente permeável ao vermelho translúcido e à umidade. Isso por causa de um composto químico nela bastante parecido com a hemoglobina, um componente presente nos glóbulos vermelhos do sangue. Eles possuem um sistema orgânico bem esquisito. Por exemplo, não possuem sistema nervoso, ou seja, não sentem dor, e ainda assim conseguem se mover. Não têm sistema circulatório, ou seja, não possuem sangue circulando pelo corpo, então eles meio que não sangram. E não possuem sistema digestivo, ou seja, não precisam se alimentar, mas mesmo assim consomem coisas. E tudo o que comem não é digerido, apenas se acumula no sistema respiratório atrofiado, e depois de um tempo é regurgitado para fora do corpo. Mas mesmo sem órgãos vitais, eles ainda podem gerar descendentes, e esses descendentes podem nos ajudar a saber mais sobre a sua origem. O método principal para os SCP-939 caçarem é imitando a voz humana, geralmente da última pessoa que eles mataram. E mesmo sem ouvir a voz, eles podem imitar um pedido de socorro, e assim atraindo os humanos caridosos que querem ajudar aquela pobre pessoa em perigo, mas mal sabem que quem está em perigo são eles. Essas criaturas exalam pequenas quantidades de amnésico, batizado de AMN-C227, um amnésico em aerosol, ou seja, em partículas finíssimas de líquido ou gás. Simplificando, em spray. Esses amnésicos são inodoros, não têm cheiro, incolores e insípidos, não têm sabor. Eles impedem a criação de novas memórias por 30 minutos ou mais, só que a Fundação parou de usar esse amnésico como um amnésico, e eu já vou te dizer o porquê. Muitos civis em que o AMN foi usado por causa da captura de um SCP não divulgado, mas que provavelmente veio a público, essas pessoas começaram a desaparecer depois do uso, e era muita coincidência que elas estavam desaparecendo justo depois de serem administradas com esse amnésico. Até que então, uma dessas pessoas reapareceu depois de um tempo. Seu nome não foi identificado. Foi conduzida para uma entrevista, e o que ela relatou
foi bizarro e interessante ao mesmo tempo. Ele disse que depois daquele evento, ele e seus amigos foram caminhar na floresta quando sentiram uma sensação de déjà vu, e então foram investigar isso, até que chegaram em uma caverna, e depois disso, ele não se lembra mais de nada, só que estava coberto por cortes de sangue, sentado ao lado de uma estrada sozinho, com um policial fazendo perguntas e uma ambulância, e que agora a cor vermelha o fazia se sentir desconfortável. Depois de investigações, eles descobriram que aquela caverna que eles foram era um covil de SCP-939. Então, eles foram para lá e, em vez de capturá-los e contê-los, eles decidiram destruí-los. Então, o AMN-C227 não é mais utilizado como um amnésico, e sim como um guia de onde encontrar os covis, e então destruí-los para erradicar o SCP-939 da natureza. Mas a parte mais interessante deste SCP não está nas suas características físicas, tampouco nas suas habilidades, mas sim no significado que essas características têm, e elas são frutos da sua origem. Lembra que eu disse que SCP-939 são capazes de gerar prole? Então, isso já aconteceu uma vez. Não vou entrar em detalhes, mas um principal sobre essas proles é que elas não nascem com a aparência comum do 939. Elas nascem com exatamente a mesma aparência de um bebê humano normal. E isso aconteceu com toda a prole do SCP-939-1, o primeiro a ser contido pela Fundação. E essa prole foi numerada de SCP-939-A1 até A6, especialmente o SCP-939-A6, porque o A2 morreu logo no nascimento e foi comido pelo 939-1, e o 939-A1 até o A5 foram vividissecados pelos pesquisadores, e os seus restos foram guardados ou incinerados. Então o único que sobrou vivo foi o A6. Eles deixaram que ele vivesse para que observassem como seria um amadurecimento de um filhote de 939, e ele ficou se desenvolvendo normalmente até os seus 9 anos de idade. Inclusive, ele até acreditava que seu nome era Keter, de tanto ouvir essa palavra durante as conversas do pessoal da Fundação. Mas por que até os seus 9 anos de idade? Porque a partir de 9 de janeiro de 2001 que as coisas começaram a se complicar. Ele reclamava constantemente de mal-estar, com dores abdominais, e a sua respiração começou a ficar fraca e ofegante. E mesmo que medicamentos fossem dados, algumas semanas se passavam e esse mal-estar voltava, agora acompanhado de fortes dores de cabeça, hipersensibilidade a estímulos auditivos e aversão completa à luz. Foi então que ele pediu para ficar no escuro com uma bacia de água morna. Ele ficou na água por 40 horas, até que foi atingido por uma coceira incessante e as suas unhas viraram garras. Então, quanto mais ele se coçava, mais a sua pele ia se rasgando, até que uma hora ele já não tinha mais pele, e um doutor viu quando a cabeça do garoto simplesmente caiu. Ela só se desprendeu do seu corpo, mas ele continuava vivo, e algumas horas depois cresceu uma nova cabeça, mas agora sendo de um SCP-939, e não muito tempo depois ele estava idêntico ao seu progenitor, porém um pouco menor. SCP-939-A6 agora foi mudado para SCP-939-101. Ele foi mandado para a área de Biopesquisa 12, e lá foi desmembrado e é mantido em câmaras criogênicas ainda vivo. Uma entrevista foi conduzida com ele, mais precisamente com a sua cabeça. Ele descreveu tudo o que aconteceu e disse que quando estava completamente transformado, tudo o que ele sentia era fome. Porém, só conseguia satisfazer a sua fome com carne. Chegou a comer a sua própria cabeça que saiu do seu corpo. Só que parece que ele nunca quis que isso acontecesse, soltando a sua icônica frase: "Lamentamos muito. Nós sabemos que mentir é errado. Nós não queríamos fazer isso."
Agora temos informações suficientes para montar a possível origem do SCP-939. Durante a entrevista, o garoto disse que seu pai, um doutor aleatório da fundação, costumava contar histórias sobre um lugar que não tinha teto, se estendia até o infinito e o chão não era branco. Está evidente que ele estava falando do lado de fora das instalações, onde não há tetos, e sim o céu, e o chão não é branco, e sim verde ou marrom, e lá fora é o seu lar, a natureza. Talvez por isso que o doutor foi retirado da sua responsabilidade para com o garoto. Eu tenho uma hipótese sobre a origem dessas criaturas. Elas podem parecer com humanos, mas não são humanos. O meu palpite é que, na verdade, é uma espécie desconhecida que evoluem como mariposas. As mariposas, até um certo momento da sua vida, são lagartas, mas então elas passam por um processo de metamorfose e viram mariposas. Seria basicamente a mesma coisa com os SCP-939. Eles são uma espécie desconhecida. Não se sabe de onde vieram. Podem ter nascido na Terra ou podem ter vindo de outro mundo, ou até mesmo de outra realidade. Não sabemos. Eles vivem em cavernas. Nascem com a aparência humana, que seria equivalente à lagarta, e ao atingirem uma certa idade, passam pelo processo dolorido de metamorfose, onde se transformam em caçadores selvagens, mais resistentes, ferozes, capazes de não precisarem comer, nem ver, sentir dor ou sangrarem. A pigmentação da pele pode ser explicada da seguinte forma: seus corpos não precisam mais da camada mais externa da pele, porque já que eles vivem em cavernas, não têm contato com a luz solar, então não precisam se proteger da mesma. E como cavernas geralmente são úmidas, então eles se adaptaram para viver com a umidade. Porém, devido a eles viverem em cavernas, eles não gostam da luz brilhante e saem somente à noite para caçar. Foi quando o primeiro deles foi capturado. Não se sabe o que são essas criaturas dessa espécie, nem de onde vieram, mas elas nascem e crescem como humanos. Mas quando você menos espera, se transformam em feras que anseiam por carne. Existem cerca de 109 por aí, mas sempre podem se reproduzir.